Filipenses capítulo 3, versículo 7, lemos: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Esta porção bíblica contém uma mensagem que oferece uma meditação profunda sobre as prioridades da vida cristã e a importância de colocar Jesus Cristo em primeiro lugar. Nesta carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Filipos, ele compartilha suas próprias experiências e convicções espirituais, oferecendo um exemplo de devoção e renúncia que os cristãos devem seguir. É necessário informar que, na ocasião da escrita da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo estava vivendo uma realidade sensível e brutal. Primeiramente, Paulo escreveu esta carta enquanto estava preso. Provavelmente estava em Roma, onde foi aprisionado por causa de sua fé em Cristo e onde enfrentava diversas dificuldades e incertezas em relação ao seu futuro. Apesar de sua situação de encarceramento, Paulo expressa uma notável atitude de alegria e contentamento, demonstrando sua fé em Deus mesmo em meio ao momento tão adverso. Além disso, Paulo enfrentava oposição e conflitos dentro e fora da igreja. Havia aqueles que pregavam o evangelho com motivações egoístas, buscando exaltar a si mesmos em vez de exaltar a Cristo. Não é diferente do que estamos vendo hoje. Também havia discordâncias e divisões entre os próprios crentes em Filipos, algo que Paulo aborda em sua carta, exortando-os a viverem em unidade e humildade. Percebe-se que se passaram mais de 2000 anos e a igreja vive a mesma coisa. Pregadores egoístas usam o evangelho como meio de se projetar. Pastores que se exaltam a si mesmos não perdem a oportunidade de confeccionar cartazes com suas fotos e propaganda pessoal, exaltando a si mesmos em vez de Cristo. Vocês irão observar a partir de hoje que, vez por outra, nos deparamos, seja na internet ou em algum outdoor, cartazes de anúncio de festividades de igreja onde a estrela é o mortal, vaidoso, homem comedor de angu, e o eterno, poderoso, Senhor dos senhores, nem aparece sequer o seu nome, Jesus Cristo. Se tornou comum as contendas internas, pastores fazendo de tudo para assumir igrejas, inclusive usando métodos demoníacos como perseguições, difamações e calúnias contra aqueles que ameaçam seus planos. Infelizmente, a nossa realidade é essa. E se te falarem que não existe problemas dentro da igreja odierna, saiba que esse elemento é um mentiroso, um falso profeta. Outra realidade com a qual Paulo lidava era a perseguição dos cristãos por parte das autoridades romanas e das autoridades judaicas. Ele mesmo havia sido perseguidor dos cristãos antes de sua conversão. E agora ele enfrentava perseguição e oposição por pregar o evangelho de Cristo. Apesar disso, Paulo permaneceu firme em sua fé e continuou a proclamar o evangelho com ousadia e coragem. Dentro desse contexto, a mensagem de Filipenses, capítulo 3, versículo 7, reflete a profunda convicção de Paulo de que as circunstâncias externas não determinam sua verdadeira identidade ou felicidade. Ele reconhece que sua salvação e sua esperança estão enraizadas em Cristo e não em suas próprias realizações ou nas circunstâncias de sua vida. Essa confiança e essa perspectiva permitiram que Paulo enfrentasse os desafios e as dificuldades com coragem, alegria e satisfação, inspirando os filipenses a fazerem o mesmo. É digno de nota a forma como Paulo declara sua convicção perante a igreja. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Essa declaração estremece o inferno, uma mudança radical no que tange a compreensão de vida. Antes de sua conversão a Cristo, Paulo era um fariseu respeitado, zeloso pela lei judaica e orgulhoso de sua linhagem e realizações. Após seu encontro transformador com Jesus no caminho de Damasco, tudo mudou. Ele percebeu que todas as suas conquistas e privilégios no mundo eram insignificantes em comparação com o conhecimento de Cristo. O apóstolo continua afirmando que ele considera todas as coisas como perda por causa da excelência do conhecimento de Jesus, seu Senhor.
Ele deixa nítido a supremacia de conhecer a Cristo sobre todas as outras realizações ou benefícios que alguém possa ter na vida. Para Paulo, o verdadeiro tesouro não está no poder social, status, riqueza ou sucesso terreno, mas sim na comunhão com Cristo e na participação em sua obra redentora. Ao longo de suas cartas, Paulo frequentemente fala sobre a importância da justificação pela fé em Cristo, em vez da observância da lei ou das tradições religiosas. Ele demonstra claramente que a salvação vem pela graça de Deus e não por mérito humano. Quando ele fala de considerar suas conquistas passadas como perda, ele está fazendo uma exposição de como sua nova compreensão do Evangelho transformou completamente sua visão de si mesmo e de sua própria retidão. Paulo conclui o verso 8 expressando sua disposição de suportar a perda de tudo e considerá-lo como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Ele usa uma linguagem forte e provocativa para transmitir a ideia de que qualquer coisa que possa parecer valiosa aos olhos do mundo é insignificante em comparação com o valor incomparável de estar em comunhão com Jesus. Esta é uma mensagem radical que confronta as prioridades e os valores da sociedade em que vivemos. A carta aos Filipenses nos mostra a importância de colocar Cristo no centro de nossas vidas e de priorizar a busca pelo conhecimento e pela comunhão com Ele acima de qualquer outra coisa. É uma convocação à renúncia do egoísmo, do orgulho e das ambições terrenas em favor de uma entrega total a Jesus Cristo. É uma mensagem de esperança e libertação que nos motiva a encontrar a nossa identidade em Cristo e a viver em conformidade com os valores do reino de Deus. A reavaliação dos valores expressa pelo apóstolo Paulo em Filipenses 3,7 é profundamente relevante para a realidade que a humanidade enfrenta nos dias de hoje. Vivemos em uma sociedade marcada pela arrogância, vaidade, falta de humildade, consumismo, individualismo e pela busca incessante por sucesso, poder e reconhecimento social. Dentro da igreja, organização, a coisa tá feia também. Vale abrir um parêntese e observar que as pessoas hoje não querem passar pelo crivo da formação cristã. Alguns chegam ao absurdo de queimar etapas na carreira ministerial. De diácono, querem virar pastor. De presbítero, presidente de igreja. O resultado são igrejas conduzidas por fanfarrões, que na ausência de conhecimento teológico e a unção do Espírito Santo, começam com os modismos mundanos tais como tambor preto, igreja preta, camiseta coladinha, barba modelo Estado Islâmico e por aí vai. Em meio a essa cultura, muitas vezes nos embaraçamos com os negócios dessa vida e perdemos de vista o que é realmente importante: a necessidade de construirmos a ponte que nos ligará à eternidade através de uma entrega total e absoluta a Jesus. A mensagem de Paulo deixa cristalino que devemos priorizar o que é eterno em detrimento das coisas temporais, reavaliar nossos valores e a colocar Jesus Cristo no trono de nossas vidas, reconhecendo que Ele é a fonte da vida. Isso é especialmente relevante em um mundo onde muitas pessoas buscam a felicidade e a realização em bens materiais, sucesso profissional, relacionamentos superficiais ou em sua própria imagem e reputação. Além disso, a passagem de Filipenses 3,7 chama a atenção a repensar nossas noções de sucesso e realização. Por vezes, somos levados a acreditar que alcançar determinados objetivos ou acumular certos bens nos trará felicidade e segurança. No entanto, a experiência de Paulo nos lembra que mesmo as maiores conquistas deste mundo são insignificantes em comparação com o conhecimento de Cristo e a vida em comunhão com Ele. Saiba que as nossas obras serão provadas no fogo, como é escrito na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 3, versos 11 ao 15, onde diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. A pergunta que se faz: o que nós temos feito para Deus?
Sua fazenda, sua empresa, seus imóveis, sua fortuna e seus ativos, quando forem colocados diante do fogo de Deus, não subsistirão. Serão como palha. Os homens gastam a vida empenhados de forma total às coisas deste mundo e esquecem o serviço a Deus. É evidente que todos nós precisamos trabalhar para angariar o sustento de casa. Isso é nobre. A grande questão é quando deixamos as coisas dos céus para um plano inferior. Tem pessoas que foram tão imprestáveis e fracassadas que nem a família conseguiram ganhar para Jesus. Deixou a mãe, o pai, irmãos irem para o inferno, pois suas atitudes gananciosas o impediram de ser um evangelista que refletisse a estatura de servo de Deus na família. Não adianta querer justificar. Aqui para os homens talvez alguns aceitem, mas diante de Deus a coisa vai ficar estreita. Meus amados irmãos e caros ouvintes, diante dos desafios e incertezas que enfrentamos na sociedade moderna, a mensagem de Filipenses 3,7 indica a necessidade de repensar nossas metas e a buscar o que é verdadeiramente valioso aos olhos de Deus. Abandonar o apego às coisas materiais e à vaidade e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Reconhecer que nossa verdadeira identidade e segurança não estão nas posses, mas em nossa comunhão com o nosso maravilhoso Salvador Jesus Cristo. Portanto, a reavaliação de valores proposta por Paulo é não apenas uma mensagem restrita aos seus dias, mas também uma mensagem urgente para os dias de hoje. Em um mundo onde as mensagens incentivam a buscar nossa própria glória e prazer pessoal, somos despertados a seguir o exemplo do apóstolo Paulo e considerar todas as coisas como perda por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus vos abençoe e pensem nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.